Bom dia, pessoal! Como estamos? Nós tivemos um pequeno probleminha técnico. Bom, acho que também estamos um pouquinho, assim, escuro. Vou abrir um pouquinho a janela, ok? Bom, tivemos aqui um pequeno problema técnico antes, porque nós gostaríamos de fazer uma outra câmera para poder comentar com vocês um pouquinho sobre os nossos materiais. Opa, tenho que ir para o lado errado para vocês verem. A gente tinha a intenção de gravar diretamente ali da minha estante para mostrar um pouco o material. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre duas coisas, né? Uma delas é os materiais que a gente utiliza para as aulas de espanhol para brasileiros, ok? Ou seja, hoje o foco... Os últimos vídeos, as lives, elas vêm sendo dedicadas aos brasileiros, né? Que querem aprender espanhol, seja pela razão que for. E também eu vou conversar um pouquinho sobre o que é o MCER, ou Marco Comum Europeu de Referência no ensino de idiomas, né? E os famosos níveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Lembrando que o nível A2 é o nível necessário para poder pedir a nacionalidade espanhola, né? Com um nível A2 comprovado através do DEL. Agora eu não lembro, não posso afirmar com certeza se o CIEL, que é outro exame também, vale, mas o A2 é o nível mínimo, né? Mas, claro, da onde saíram esses níveis? O que é o Marco Comum Europeu de Referência? Porque, claro, quando eu divulgo as aulas, eu comento sempre que as nossas aulas, elas têm como base também o Marco Comum Europeu de Referência, e as pessoas não têm a menor ideia do que é, né? Do que a gente está falando, a maioria das pessoas, né? Então, a primeira coisa, eu vou comentar com vocês da onde saiu esses níveis, né? Bom, são dois documentos importantes que a gente tem, ok? Dois documentos importantes que nós temos. Um deles é o Marco Comum Europeu de Referência para as Línguas, Aprendizagem, Ensino e Avaliação, tá? Esse é um documento que ele está disponível online. Eu imprimi porque eu gosto muito de papel. Eu sou uma pessoa de novas tecnologias, mas eu gosto muito de papel. E ele está na internet para quem quiser baixar ele, né? No meu caso, eu uso ele em espanhol. Esse documento, como a gente pode ver, logo na primeira página fala o que ele é, né? O que é o Marco Comum Europeu de Referência? É o Marco Comum Europeu de Referência, né? Ele, na verdade, a gente vê aqui, proporciona uma base comum para a elaboração dos programas de idiomas, orientações curriculares, exames, manuais de toda a Europa. Ou seja, é um documento feito, elaborado por europeus e para europeus, né? Que lá no Brasil a gente, para o ensino público, não toma como base, porque para o ensino público são os parâmetros curriculares nacionais, mas escolas de idiomas e aqui na Europa se usa o Marco Comum, né? Ele descreve de forma integradora o que tem que aprender, o que os estudantes devem aprender, né? O que eles devem saber fazer com os idiomas. E também para os professores é importante porque ele dá pautas de como avaliar, né? A metodologia, enfim. É muito, muito interessante mesmo para quem é professor. E aí, nele é o que vem a questão, nele vem descritos os níveis. Já começa a aparecer A1, A2, B1, né? E é ele que diz o que cada aluno em determinado nível tem que ser capaz de fazer. Então, o que acontece? Por exemplo, se a gente for fazer uma autoavaliação baseado no Marco Comum Europeu de Referência, a gente vai ter ali, por exemplo, no nível A2, que é o nível exigido para a nacionalidade espanhola. Por exemplo, na compreensão auditiva, o aluno ele tem que ser capaz de compreender frases e vocabulários mais habituais sobre temas de interesse pessoal, né? Informação pessoal, família, compras, né? E tem que ser capaz de captar a ideia principal de avisos e mensagens breves, claras e simples, né? Então, vai dando a pauta do que o aluno deve
deve ser capaz de fazer na compreensão auditiva, compreensão leitora, interação oral. Interação oral, tudo isso são destrezas, né? A interação oral é aquela que a gente começa a conversar, sabe? Não consegue conversar, e também já falam em destreza de mediação, que é aquela que eu posso mediar uma conversa, enfim, né? Expressão oral e expressão escrita, e por aí vai. E aí eu tenho toda a descrição do que eu preciso saber, né? E no marco comum europeu de referência, essa coisinha pequenininha, né? Isso é o primeiro. Então, esse é o marco comum europeu de referência, ok? Feito por e para europeus. Não vale lá no nosso sistema público do Brasil. E aí, quando a gente fala nos níveis, então, cada nível e para cada idioma, né, existem conteúdos gramaticais específicos para a gente aprender. Como a gente comentou, isso é do marco comum europeu, a gente tem o nível A1, A2, B1, B2, e temos o C1 e o C2. O que acontece? A1 e A2 é o que antigamente a gente chamava de básico, tá? É o nível básico. O nível B1, B2 é o que antigamente se chamava de intermediário, e alguns lugares seguem chamando de intermediário. E o nível C1, C2 é aquele nível avançado, né, que muita gente fala que o C2 é como falar como um nativo, né? Gente, isso é um pouco reduzir as coisas, assim, mas não é que vai falar como nativo, não é como ser bilíngue, né? E também cabe aqui um esclarecimento que na Espanha, principalmente, se usa muito o termo bilíngue para se referir às pessoas que têm muito conhecimento sobre o idioma e que falam muito bem o idioma. Na verdade, a pessoa bilíngue é outra história, tá? Não é uma pessoa que domina plenamente 2 idiomas, ou 3, ou 4, ou 5, não. Tem outras características, mas isso é conversa para outra live, tá? Então, vamos pro nível A1 e A2. Vamos conversar um pouquinho sobre o A2, que é o nível que precisa para nacionalidade, tá? Nesse livrinho, que é uma publicação do Instituto Cervantes, tá? O plano curricular do Instituto Cervantes, o Instituto Cervantes foi lá, pegou o marco comum europeu de referência e fez um tratamento, aqui eles falam, né? Um amplo e fundamentado tratamento sistemático dos materiais necessários para preparar os objetivos e conteúdos dos programas de ensino. Então, aqui nesse livrinho tem todos os conteúdos gramaticais, conteúdos de conversação, vamos dizer assim, tá? Tudo que a pessoa precisa saber para alcançar um nível A1 e A2, tá? Então, por exemplo, vamos abrir aqui. Aí eles contam aqui também como chegaram a fazer isso e tal. Então, por exemplo, quando fala no verbo, por exemplo, lá no nível A1, a gente vai ter o presente, né, no espanhol, um pouco vai falar sobre as variantes da Hispanoamérica, as irregularidades do ser, estar, E já no A2, vai ter que ter a questão das irregularidades vocálicas, que é o famoso verbo sentir, que passa, por exemplo, para yo siento, né? Que não segue a regra formal, né? Irregularidades ortográficas e, por exemplo, já entra também o valor de futuro, né? Como, por exemplo, o nosso futuro imediato do português, mas seria, por exemplo, mañana voy al cine, tá? Ou seja, aqui de futuro, ideia de futuro, mas usando o tempo no presente. O que eu quero dizer com isso, gente? Esse é o livrinho que dita os conteúdos que nós devemos saber para alcançar o nível básico, o nível A1 e o nível A2, tá? Primeiro a gente alcança o nível A1, depois a gente passa para o nível A2. É difícil para nós brasileiros? Não, não é difícil. A gente tem a vantagem de o português e o espanhol serem línguas muito próximas, né? E, por exemplo, nas questões verbais é muito parecido, os modos, nós temos tanto indicativo como subjuntivo. Então, são coisas que nos ajudam. E nem entra o subjuntivo no A2, tá? Não se preocupem. Mas é só um exemplo de como o brasileiro tem facilidade para alcançar o nível A2, tá? E aí,
quero comentar com vocês, tá? Aí depois vai por ordem, né? Eu alcanço o A2, vou pro B1, vou pro B2, vou pro C1, vou pro C2. Óbvio que esse é o nível mais difícil de todos, ok? E esse é o mais fácil. É uma questão um pouco óbvia, né? Esse também nós brasileiros fazemos em relativamente pouco tempo, né? Podemos dizer aí que em umas 60, 70 horas de aula, com o aluno trabalhando também por sua conta, é possível alcançar. Né? Principalmente a gente morando aqui na Espanha, os que moram aqui na Espanha. E aí, gente, eu quero falar sobre esse exame, o DELE, famoso DELE A2, tá? O DELE, o que é o DELE? DELE é Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira. O DELE é igual ao CELPE-BRAS, do português, que a Casa do Brasil aplica, é igual ao CIPLE, CAPLE, CUPLE, que é o lá de Portugal, do português de Portugal, é igual aquelas provas, os TOEFL do inglês, tá? O que eu quero dizer com isso? O DELE é um exame que certifica o nível de domínio da língua espanhola. E o DELE, ele é feito, quem aplica é o Instituto Cervantes. O DELE não dá direito a ninguém a dar aula, ok? Essa é a primeira coisa. O DELE apenas certifica o domínio do idioma, ok? Que é importante ter, ok? Mas para ser professor e outras coisas é outra história. O DELE não é formação de professores, o DELE não é nacionalidade na mão, tá? Até porque a nacionalidade exige outras coisas. O DELE é somente um dos requisitos, ok? E é para isso que serve o DELE. Para certificar que você domina o idioma em determinado nível. No caso da nacionalidade, nível A1, A2, que seria, você tem o nível básico, né? E no caso dos brasileiros, nós avançamos e alcançamos esse nível muito rapidamente. Totalmente diferente do que se fosse para um chinês, né? Para um chinês alcançar isso aqui, ia ser, muito complicado, ok? Então, temos, por um lado, o Marco Comum Europeu de Referência, que diz o que a gente vai aprender, como vai ser o ensino, a avaliação. É um ótimo instrumento para professores, tá? Todo professor de línguas deveria conhecê-lo, principalmente se trabalha aqui na Europa. E depois nós temos especificamente o Plano Curricular do Instituto Cervantes, que pega esses níveis do Marco Comum Europeu e que nos diz o que os alunos vão aprender e o que ele precisa saber para alcançar cada um desses níveis, tá? Ou seja, são 6 níveis no total, ok? E não se enganem, ter o DELE simplesmente está dizendo que você domina o idioma naquele nível, tá? De forma alguma, o DELE habilita a pessoa a ser professor. Abra um olho com isso aí também. Então, dito isso, se alguém se interessa em fazer aulas para alcançar o DELE A2, nós estamos aqui disponíveis em Madrid para aulas presenciais e para qualquer parte do mundo online. E que materiais nós utilizamos? Bom, se o aluno, depende também da natureza do aluno, né? Atualmente eu estou trabalhando com alunos lá no Brasil, que estão aprendendo espanhol, e alunos aqui brasileiros que já moram aqui na Espanha. O que a gente usa, meu povo? Como vocês podem ver, eu tenho ali um material, tá? Eu tenho 2 estantes, uma é de português e outra é de espanhol, tá? Eu gosto de usar materiais pensados para brasileiros. Então, por exemplo, um dos livros que eu tenho usado muito para minhas consultas é o Voces, que é da editora Esgel, daqui da Espanha, e ele é pensado para jovens brasileiros, tá? E é uma adaptação de algumas colegas, que são 3 autores espanhóis, mas com uma adaptação para a nossa realidade com professores brasileiros ou que dominam o português, que são as brasileiras Soraya Osman e Flávia de Abreu, e a espanhola Sônia Izquierdo, que atualmente é a chefe de estudos do Instituto Cervantes, ali em Portugal, tá? Eu gosto muito de consultar esse material, recomendo sempre aos meus alunos. E, bom, comentando com vocês outros materiais que eu utilizo, tá? Vou pegar aqui um pouquinho de tudo, para vocês verem um pouquinho o que eu trabalho, tá? Vamos pegar, por isso eu queria colocar
a câmera aqui próximo para vocês verem, ok? Outro material que eu gosto de consultar, que é para jovens, mas que todo mundo gosta, é a gramática prática para espanhol para jovens, tá? Também da Ensina Alonso e Cristóvão Gonçalves, também da SGEL, bem legal, principalmente porque ele é muito visual. Então, para aqueles alunos que são muito visuais, né, ele é bem ilustrativo, serve para outra aprendizagem e serve para o aluno, para também para a sala de aula, tá? Eu sempre recomendo para os meus alunos comprarem para trabalharem por sua conta e tirarem dúvidas. Depois, para níveis, algum nível básico também, eu gosto muito do Agência L L1, uma nova edição, tá? É uma edição de um outro livro, também da SGEL, foi cortesia da editora para nós, e é bem interessante também. Esse é para qualquer nacionalidade, esse não está pensado para brasileiros, né? Está pensado para todos. E depois eu tenho algumas coisas que eu uso toda a vida, que também é muito bom. Eu já nem sei se tem mais esse livrinho, mas é um livrinho da Edelsa. Vocês podem ver, ele está castigado, porque ele é nada mais nada menos do ano 2002. É um livro de verbos. Ele serve principalmente também para as pessoas, aquelas que precisam tocar para ver e tal, porque hoje em dia, conjugação verbal, a gente consegue ver na página web da RAE, né? Depois também tem uma gramática da língua espanhola que eu gosto bastante para consultas, Emílio Alarcos de Ora, gramática da língua espanhola, da Espasa. Também tem seus aninhos já. Isso tudo, né, para vocês. E já para níveis mais avançados, a partir disso tudo foi para nível básico, né? Aí para níveis mais avançados, a partir do B, nível, por exemplo, B2, eu gosto desse livrinho de vocabulário, de B2, da SGEL, Léxico Fundamental de Espanhol de los niveles A1 a B2. Ou seja, serve para o nível básico, mas também ele vai até o nível B2. Depois, tem um material da Difusión, da editorial Difusión, Expertos, curso avançado, Espanhol orientado ao mundo do trabalho. Isso aqui é principalmente para quem já tem os seus anos aqui na Espanha, brasileiros que precisam melhorar e aperfeiçoar o espanhol para o seu trabalho, né? Para o trabalho, é bem interessante também. E claro, e depois eu tenho outros materiais de escrita criativa. E também, gente, assim, eu faço muita coisa. Eu sou uma pessoa que eu adoro inventar material. E aí eu trabalho com o Google Docs. Quando você tem aula comigo, independentemente de ser presencial ou à distância, você vai ter uma apresentação no Google Drive, onde única e exclusivamente para você, ok? E que vai ser um material totalmente personalizado, tá? Com material que eu crio. Então é isso, gente. Para quem quiser saber, bom, vocês podem ver que tem mais material ali, né? Depois eu tenho uma parte também que é parte mais de formação como professora, ok? Ou seja, esses são todos os materiais didáticos que eu gosto de utilizar com meus alunos, mas eu sou uma pessoa também que estou sempre me formando. Então, alguns livros ali, depois tenho os de espanhol também, os de ensino de português, também de formação e outros de português. Atrás, como vocês podem ver, tem ali o meu quadro, né? Eu sou formada pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com especialização em leitura e produção textual, também pela UFPEL, com muito orgulho. Fui bolsista da Fundação Carolina e fiz um curso de aperfeiçoamento no Instituto Cervantes, aqui em Alcalá de Henares, que é o Instituto Cervantes, o setor onde eles formam professores, e tenho um master em formação de professores de espanhol como língua estrangeira pela Universidade de Alcalá de Henares, aqui na Espanha. Comecei o doutorado, mas tive que optar entre trabalhar ou fazer o doutorado, e aqui estamos trabalhando, né? Já fiz dei algumas oficinas de formação para outros professores e costumo ser uma professora que participa bastante em congressos, porque é importante a gente se aperfeiçoar. Queridos, era um pouco disso, tá? Então, esse é o material que eu uso, esse é o material que eu trabalho. Importante mensagem final. Sempre, isso não vale só se vocês vierem comigo ou não, ok? Sempre perguntem para o professor que vocês quiserem ter, professor espanhol, sobre metodologia de ensino, o material que ele trabalha, o que ele faz.
Há espaço para professores com e sem formação pedagógica? Há, mas sempre é bom também ver se aquele professor que é por vocação, se ele tem algum conhecimento, se ele busca aprender, é importante. E sempre duvidem de coisas extremamente baratas, aulas extremamente baratas ou milagres, ok? Ninguém aprende nenhum idioma de um dia ao outro, ok? E era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Sobre a preparação do A2 para o DEL, aqui nos comentários eu vou deixar o link onde vocês podem baixar totalmente gratuito o exame, uma amostra do como é o exame DEL, tá? Que é bem simples, o A2 é super simples, não tem mistério, tem que só manter a calma e a tranquilidade. Nos comentários eu vou colocar para vocês, tá? Então, se alguém já chegar dizendo que está oferecendo coisas assim, duvidem, porque esse material é grátis, está disponível na página do Instituto Cervantes, qualquer um pode pegar. Amores, espero que vocês tenham gostado dessas informações, tá? E era isso, força na peruca, e aqui estamos, para quem quiser aprender espanhol ou português, né? talitaidiomas.com ou através do meu e-mail info@talitaidiomas.com. Vou repetir. info@talitaidiomas.com. Um beijo muito grande e até a nossa próxima live na semana que vem. Se vocês tiverem alguma uma sugestão de assunto, coloquem também nos comentários, ok? Um beijo grande, tchau, tchau!